Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual penal. O assunto do dia é a peça acusatória. Vamos tratar das espécies de peça acusatória, dos seus requisitos, dos prazos, a possibilidade de denúncia genérica ou não, a possibilidade de cumulação de imputações, de imputação implícita, a imputação alternativa e o aditamento à denúncia. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelas espécies de peça acusatória, quais são elas? É a denúncia e a queixa-crime. A denúncia na ação penal pública e a queixa-crime na ação penal privada. Lembrando que no juizado especial criminal, tanto a denúncia quanto a queixa-crime podem ser, na verdade, elas são de forma oral, elas são feitas oralmente, ok? E para a queixa-crime, vamos lembrar que o advogado tem que ter poderes especiais da procuração para a queixa-crime, ok? Os poderes especiais têm que indicar quais são os fatos que aquele advogado pode oferecer a queixa e contra quem aquele advogado pode oferecer a queixa-crime no caso da ação penal privada, ok? E quanto aos requisitos da peça acusatória. O artigo 41 do CPP prevê quatro espécies de requisitos. A denúncia, a peça acusatória, denúncia ou queixa, tem que trazer o fato com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, que é facultativa, e o rol de testemunhas, se for necessário. E esse rol de testemunhas deve ser apresentado antes da citação, segundo a doutrina. A doutrina também adiciona alguns outros requisitos, que são o endereçamento da peça acusatória, a redação em vernáculo, a língua portuguesa, as razões de convicção ou presunção, a subscrição por MP ou advogado e a procuração com poderes especiais e o pagamento de custas na ação penal privada, ressalvada o ofendido, a vítima, que comprove a gratuidade de justiça, né? A vítima pobre. E na procuração tem que ter firma reconhecida, ok? Firma reconhecida. Algumas perguntas aqui. A peça acusatória deve trazer as agravantes? A doutrina afirma que não precisa trazer as agravantes. A peça acusatória pode trazer a fotografia do acusado para melhor identificar aquele acusado? A doutrina também indica que não pode trazer fotografia. A peça acusatória pode ser contra uma pessoa incerta? Não pode ser contra uma pessoa incerta. Se o acusador não souber o nome exato da pessoa, pode indicar a pessoa pelos nomes pelos quais ela é conhecida, onde ela vive, onde ela frequenta. O nome exato da pessoa não é um requisito essencial, mas deve-se individualizar o ofensor, o acusado, de forma que ela não seja uma pessoa incerta, ok? E a quantidade de testemunhas? Qual é a quantidade de testemunhas que a denúncia ou queixa pode trazer? Para o procedimento comum ou ordinário, a quantidade de testemunhas pode ser 8, 5, 3 ou 6. 8, 5, 3 ou 6. 8 testemunhas para o procedimento comum ordinário ou para a primeira fase do tribunal do júri. 8 testemunhas. 5 testemunhas para quais ritos? Para o procedimento comum sumário, para a segunda fase do tribunal do júri e na lei de drogas. A lei de drogas também prevê 5 testemunhas. 3 testemunhas para o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. E 6 testemunhas previsto no CPPM, Código de Processo Penal Militar. Penal Militar são 6 testemunhas. Então, o número de testemunhas máximo é esse aqui, 8, 5, 3 ou 6. Vamos lembrar que para a acusação, esse número máximo de testemunhas aqui é pela quantidade de fatos. Então, se a denúncia ou a queixa traz um fato, ela vai ter no máximo 8 testemunhas. 2 fatos, 16 testemunhas, 8 para cada fato, e assim vai, 3, 4, 5. A quantidade de fatos que aquela denúncia ou queixa, que aquela peça acusatória traz, será multiplicado pela quantidade de testemunhas. Mesma coisa aqui, 5, 3 e 6. Para a defesa,
é a quantidade de fatos multiplicado pela quantidade de acusados. Então, para cada fato, 8 testemunhas, e para cada acusado também. Cada fato, cada acusado. Cada acusado poderá trazer esse número máximo de testemunhas, dependendo do rito, da fase, o número máximo de testemunhas para cada fato em que ele é acusado, ok? E não contam as testemunhas referidas, as testemunhas que não prestam com compromisso e as testemunhas que nada souberem. Essas testemunhas não contam para esse número máximo do rol. E qual é o prazo para o oferecimento da peça acusatória? Quanto ao prazo de oferecimento da denúncia, a regra é 5 dias, se ele estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se ele estiver solto ou afiançado. Esse prazo de 5 dias também se aplica à queixa. A queixa, se o réu estiver preso, deve ser apresentada também em 5 dias. 5 dias, senão é relaxada a prisão. E esse prazo de 5 ou 15 dias é do recebimento do inquérito policial ou das peças acusatórias pelo Ministério Público para oferecimento da denúncia. A Lei de Drogas prevê um prazo de 10 dias para oferecimento da denúncia. O Código de Processo Penal Militar prevê um prazo de 5 dias, se o réu estiver preso, ou 15 dias, vezes 2 ou vezes 3, dependendo do caso, se ele estiver solto ou afiançado. No crime contra a economia popular, um prazo de 2 dias para oferecimento da denúncia. O Código Eleitoral prevê um prazo de 10 dias. A Lei de Falências prevê um prazo de 15 dias do relatório do administrador judicial, a partir do relatório do administrador judicial. E o prazo para queixa, qual é? O prazo da queixa não é um prazo prescricional, não é um prazo impróprio, como é um prazo do oferecimento da denúncia. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia nesses prazos aqui, existem algumas consequências jurídicas, a gente vai ver quais são, mas ele não deixa de poder oferecer a denúncia enquanto o crime não estiver prescrito, ok? Então, esses prazos aqui são prazos impróprios. Não são o prazo de prescrição do crime e também não são prazos decadenciais. O Ministério Público, passando desse prazo aqui, ele continua podendo oferecer a denúncia. Já a queixa não. A queixa é um prazo decadencial, de 6 meses. Passando esse prazo de 6 meses, o ofendido não pode mais oferecer a queixa. Ocorre a extinção da punibilidade pelo crime de ação penal privada. E na inércia do Ministério Público, o que pode acontecer? Se o Ministério Público não oferecer a denúncia naquele prazo de 5 dias ou 15 dias, o que acontece? Acontece que o ofendido poderá propor a ação penal privada subsidiária da pública. Há uma previsão na lei para a perda de subsídio do promotor, do procurador, do membro do Ministério Público que perdeu esse prazo. Há uma divergência doutrinária aqui se essa perda de subsídio ela é constitucional, se ela é legítima ou não. Mas há essa previsão na lei. Se houver abuso na inércia do Ministério Público, ocorre o relaxamento da prisão, se ele estiver preso. E se houver dolo nessa inércia, pode ocorrer também o crime de prevaricação pelo membro do Ministério Público. Ok? E quanto à denúncia genérica? É possível a denúncia genérica? A denúncia genérica, não. Ela é considerada uma denúncia inepta. Para Eugênio Pacelli, ela é diferente da acusação geral. Denúncia genérica seria diferente de acusação geral. O que é acusação geral? É aquela denúncia que imputa os mesmos fatos a todos os agentes. Ela, segundo a doutrina, é admitida nos crimes de autoria coletiva. Crimes de autoria coletiva é autorizada a acusação geral, não a denúncia genérica. Denúncia genérica não, porque ela imputa vários fatos típicos a todos os integrantes, de forma geral, de forma generalizada. Isso não é possível. Mas a acusação geral, que imputa os mesmos fatos a todos os agentes, é admitida sim nesses crimes de autoria coletiva. O próximo tema é a acumulação de imputações. Acumulação de imputações.
A acumulação pode ser objetiva ou subjetiva. Ela será objetiva quando trouxer vários fatos, ela imputar vários fatos àqueles acusados. Ela será subjetiva quando trouxer vários acusados. E ela pode ser objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, trazendo vários fatos e vários acusados. Ela pode ser inicial, que é a regra, a acusação é trazida já na denúncia, e ela pode ser ulterior. Quando é que ela será ulterior? Quando houver um aditamento posterior na denúncia, em caso de continência ou conexão. Um aditamento, necessidade de um aditamento posterior da denúncia. O membro do Ministério Público detectou que há outros crimes ali, daquela denúncia que ele ofereceu, há uma conexão ou continência que ele precisa aditar aquela denúncia para incluir algum fato que ele deixou de incluir. E imputação implícita. O que é imputação implícita? É aquela imputação que não está clara, não é inteligível, que causa prejuízo à defesa. Segundo a doutrina, essa imputação é vedada. Por quê? Porque a imputação tem que ser explícita, tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que imputar fatos objetivamente para que a defesa possa se defender e não ser escamoteada, tá, nas entrelinhas da denúncia. Não pode. A imputação implícita não é possível. Imputação alternativa. O que é? A imputação alternativa ela pode ser alternativa objetiva ou alternativa subjetiva. A imputação alternativa objetiva pode ser restrita ou ampla. Restrita é aquela imputação alternativa que imputa um ou outro crime sobre circunstância ou qualificadora. Circunstância qualificadora. Imputação objetiva restrita sobre circunstância qualificadora. Ela imputa ou um crime qualificado. O juiz decidirá qual crime imputar àquele agente. Ela pode ser uma imputação alternativa objetiva ampla. O que é isso? É sobre a ação principal. O membro do Ministério Público imputa uma conduta, uma ação principal ou outra ação principal. Dependendo do caso concreto, vai ser analisado naquela ação penal qual conduta mais se encaixa, qual tipo penal mais se encaixa à conduta do agente. E a imputação alternativa também pode ser subjetiva simples ou complexa. Subjetiva simples, quando há dúvida na autoria, e subjetiva complexa, quando há dúvida na autoria e no fato. Dúvida na autoria e no fato. Ok? Essa é a imputação alternativa que a doutrina majoritária é contra. Não pode. A doutrina afirma que imputar um ou outro crime é a mesma coisa que uma imputação genérica ou uma imputação implícita. Na verdade, o objetivo de se vedar esse tipo de imputação genérica, implícita ou alternativa é que a vítima fica prejudicada na sua defesa. Porque a vítima não tem como se defender objetivamente dos fatos que lhe são imputados. A denúncia, a queixa tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser de fatos definidos e especificados na denúncia ou na queixa. Okay? Então, a imputação alternativa também é criticada pela doutrina. E quanto ao aditamento da denúncia? Existe bastante coisa a dizer sobre o aditamento à denúncia. O aditamento ele é o complemento ou retificação da denúncia. Um complemento ou uma retificação. Há uma observação aqui. Um fato novo, sem conexão ou continência com o fato já denunciado, pode ser alvo de aditamento da denúncia. O membro do Ministério Público pode aditar a denúncia para incluir um fato novo sem conexão nenhuma ou continência com esse fato? Não pode. Se ele quiser denunciar por esse fato novo, deve apresentar uma nova denúncia e não um aditamento. O aditamento pode ser apresentado até a prolação da sentença, e ele não é
obrigatório. O membro do Ministério Público avaliará a sua conveniência e oportunidade. Espécies de aditamento. O aditamento pode ser quanto à voluntariedade, provocado ou espontâneo. Quanto ao objeto, ele pode ser próprio ou impróprio. Quanto à voluntariedade, provocado ou espontâneo. O aditamento provocado é aquele que o juiz provoca o membro do Ministério Público, indica a ele que adite a denúncia. O espontâneo não. O espontâneo, o próprio membro do Ministério Público avalia que aquela denúncia precisa ser editada. E quanto ao objeto, aditamento próprio ou impróprio. Aditamento impróprio é aquele que visa meramente corrigir uma falha da denúncia. Já o aditamento próprio, que pode ser real ou pessoal, ele será pessoal quando ele inclui coautores ou partícipe. Ele quer incluir pessoa, por isso que é aditamento próprio pessoal, inclui novas pessoas naquela denúncia. E aditamento real, quando ele inclui novos fatos. E pode ser material ou legal. Aditamento próprio real, material, quando ele acrescenta fatos, e legal, quando ele acrescenta dispositivo legal, sem fatos novos. Então, essas são as espécies de aditamento. Interrupção da prescrição. O aditamento interrompe a prescrição do crime. O aditamento próprio real, que a gente falou aqui, próprio real, aquele que adiciona fatos à denúncia, ele interrompe sim, na data do recebimento desse aditamento. Já o aditamento próprio pessoal, que inclui pessoas, ele não interrompe a prescrição. Por quê? Porque a interrupção é contra fato e não contra a pessoa. A interrupção da prescrição ocorre contra os fatos e não contra as pessoas. Por isso que o aditamento próprio pessoal não interrompe, mas o aditamento próprio real interrompe sim a prescrição para aquele crime. E o aditamento à queixa, crime. É possível, o ofendido ofereceu uma queixa, apresentou uma queixa, essa queixa foi recebida pelo juiz, é possível que o Ministério Público adite, acrescente fatos, acrescente pessoas nessa queixa oferecida pelo ofendido? Depende. Na ação penal privada exclusiva, é possível. É possível, mas só aditamento impróprio, que é o quê? Aquele que pretende meramente corrigir falhas na queixa. Já na ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela em que, na verdade, era o Ministério Público que tinha que ter oferecido a denúncia, ele ficou inerte e o ofendido ofereceu a queixa em substituição. Aqui há ampla legitimidade do Ministério Público, porque, na verdade, o Ministério Público é que era o legitimado para oferecer aquela denúncia. O particular ofereceu a queixa em substituição, por causa da mera inércia. Então, se o Ministério Público quiser aditar essa queixa de ação penal privada subsidiária da pública, ele tem ampla legitimidade. Pode aditar, sim. E o aditamento à queixa pelo próprio particular, pelo próprio querelante, pode ocorrer, sim, tranquilamente, até o prazo de 6 meses de decadência. E até a sentença. Ok? Então, esses são os assuntos mais importantes sobre a peça acusatória. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, porque esse é um assunto com bastante detalhe, que principalmente pela quantidade de prazos, número de testemunhas, de nomenclatura, classificações, se torna um pouquinho mais complicado de se memorizar, de se aprender, na verdade. Mas espero que tenha ajudado, espero que auxilie nos estudos, compartilhe com seus amigos, deixe seu gostei e comente aí o que você achou desse vídeo e o que você pensa sobre esse assunto, coisas que você tem a acrescentar, que eu deixei de falar aqui, e que eu vou gostar bastante de ver a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau, pessoal!